Então vamos nós, nesse momento, Pai de amor, Pai de bondade, de infinita misericórdia, aqui estamos nesse momento, Senhor, a vos rogar o vosso amparo, a vossa proteção, a vossa luz. Permita, Senhor, que os espíritos sábios, prudentes, benevolentes, que os espíritos superiores possam estar conosco, nos auxiliando, nos amparando e nos fortalecendo, Senhor, nessa nossa grande jornada. Que a sua paz e o seu imenso amor, Senhor, se faça presente agora, Senhor, e para todo e todo sempre. Que assim seja. Nós vamos estudar do Evangelho os tormentos voluntários. O texto do Evangelho, belíssimo quando nós o compreendemos. Por isso que nós, espíritas, temos que compreender numa amplitude o conhecimento da doutrina dos espíritos. Então, nós vamos estudar no Evangelho de Fenelon, de 1860, este texto do Evangelho, e que vem nos chamar a atenção. Por que nós sofremos? Por que nós somos atormentados? Por que eu sou atormentada? O que é que me leva ao tormento? O que eu faço para sair do tormento? Tormentos voluntários, quer dizer, de livre e espontânea vontade, eu me atormento. O homem está incessantemente à procura da felicidade. Todo mundo quer a felicidade. Todo mundo quer um bem-estar. E por que nós não encontramos? Aonde que está a felicidade? Aonde que está a paz? Aonde que está a alegria? Onde que está a esperança? Aonde está? Por que eu não consigo? Por que eu sou atormentada? Por que eu sofro? Por que eu choro? Por que eu lamento? Porque nós, principalmente nós espíritas, é que temos que mudar. Porque nós procuramos a alegria nas coisas perecíveis. Procuramos no bem-estar físico, procuramos na comida, procuramos na bebida, procuramos no bem-estar material. E quando nós buscamos o bem material, nós perdemos essa felicidade espiritual. Porque você quer um carro, quer porque quer. Você consegue um carro, você só fica bem com ele alguns dias. A hora que você entra no carro, cadê sua felicidade? Onde que ela foi? Você fala, meu Deus, eu queria, e acabou. Acabou. Porque é perecível. Tudo que nós queremos, um agasalho, uma roupa, tudo que é aquele desespero de ter aquilo, a hora que você pega aquilo na mão, acabou. Não tem mais nada, não dá continuidade. E por que não dá continuidade? Porque nós procuramos essa alegria e a felicidade nas coisas materiais, sujeitas às mesmas vicissitudes, quer dizer, quebrar, estragar, arrebentar e tudo mais. Ou seja, nos gozos materiais. Então, toda vez que nós, espírita, buscarmos a felicidade nos bens da matéria, nós não vamos conseguir. Qual é o bem-estar? O espírito, ele tem que viver bem, ele tem que comer bem, ele tem que trabalhar, ele tem que se vestir, ele tem que se arrumar, sua casa tem que ser limpa, ele tem que andar de carro, de bicicleta, de avião, ele tem que crescer na evolução do planeta. Ele só não pode ser escravo da matéria. Ele não pode viver pelo mundo material e esquecer o mundo espiritual. É aí no espiritual que reina a paz e a felicidade. A felicidade está nos gozos da alma, que é isso que nós, espírita, precisamos aprender. A felicidade está dentro da sua alma, não está naquilo que você tem do lado de fora. Quando nós começarmos a compreender
que não é a casa, que não é os bens, que não é o dinheiro do banco, que não é nada disso que nos traz felicidade. Mas a felicidade, ela está na nossa alma. Quando a alma fica feliz, aí nós encontramos a felicidade, que constitui uma antecipação das imperecíveis alegrias celestes. Se a nossa alma ficar feliz, nada morre, porque nós estamos trabalhando com um fluido altamente espiritual do amor de Deus, espíritos, fluidos sublimes, que a nossa alma preenche. Não é a roupa, não é o agasalho, não é os bens, não é a comida na mesa, não é nada disso que vai nos trazer a felicidade. Quando nós compreendermos isso, nós vamos começar a ser felizes. E a felicidade está nas pequenas coisas. Em vez de buscar a paz do coração, a única felicidade verdadeira é a paz no nosso coração. Ele procura tudo com avidez. E que pode agitá-lo e perturbá-lo. Ele quer, ele enlouquece, se desespera, chora, lamenta, grita, porque quer as coisas materiais. Ele quer as coisas da matéria, ele enlouquece na loucura, no desespero, e cria sua própria dor e seu próprio sofrimento. Parece criar de propósito os tormentos que só ele cabia evitar. Então, o que nós temos que começar a observar? A nós mesmos. Qual é o mal que eu causo para mim? O que eu causo para mim? Por que eu me tiro a minha paz? Por que eu saio da minha paz? E fico atormentada? E fico desesperada? E fico doida? E fico passada? Porque nós nos deixamos atormentar. Não, estou falando por mim, por você, pela Eli, que tem dia que nós estamos atormentados. E aí nós temos que parar e falar, olha a tormenta mental à nossa volta. Os fluidos que estão agitados à nossa volta e nos deixam naquele estado perturbador e desequilibrante. Quais são os maiores tormentos nossos? São causados pela inveja e pelo ciúme. Inveja e o ciúme. O que nós, médios, temos que fazer? Nós temos que tirar de dentro de nós, arrancar até a última partícula da nossa inveja do outro. Nosso ciúme tem que ser arrancado, como se arranca uma raiz do nosso interior. É o único jeito de nós encontrar a paz. É aqui que está falando o Evangelho. Então, o Evangelho está falando que dentro de nós temos uma imperfeição. É isso que o Evangelho está falando, a doutrina. Está falando de nós. Fenelon, a inveja. Então, onde que eu, médium, vou trabalhar? Vou pedir aos meus protetores, à minha equipe de trabalho, que me ajude a arrancar de dentro de mim a inveja. Eu não preciso ter inveja do outro, do que ele tem, nem de nada do que ele tem. É dele, ele trabalhou, ele viveu. É uma construção particular. Eu não preciso ter ciúme do outro, porque aquilo não me pertence. Para o invejoso e o ciumento, não existe repouso. Porque se ele vê o outro com aquele carro, ele quer o carro. Se vê o outro, ele não tem paz. Ele quer ser igual ao outro, ele quer o que é do outro. Ele não volta para ele e constrói o dele. O dele. Aquilo que ele gosta, aquilo que ele quer, aquilo que ele precisa. Então, quando eu falo, o médium tem que cuidar dele, para de cuidar da vida dos outros. Eu falo mesmo, você sabe que eu falo isso. Por quê? Porque se o médium não cuidar dele, da inveja, do ciúme, da maldade dele, ele será atormentado. Ele não terá paz, porque ele quer o que é do outro. Sofrem ambos de uma febre incessante.
o invejoso e o ciumento. As posses alheias lhe causam insônia. Quando sabe que o outro cresceu, o outro produziu, o outro, sei lá, 1000 coisas podem ter acontecido. O invejoso não dorme mais. Fica louco de inveja. Ai, porque o outro foi, o outro conseguiu. Então, esse sentimento, nós temos que entrar dentro de nós e não deixar isso acontecer. Cada um faz o seu caminho. Cada um faz o seu destino. É isso que a doutrina dos espíritos vem falar. Nós não somos responsáveis por ninguém, só por nós. Nós somos responsáveis em auxiliar os nossos filhos, porque é um dom que Deus nos permite. E vamos fazer o melhor por ele, pela nossa família, pelos nossos entes queridos. Nós podemos vibrar por todos, mas cada um por si, Deus por todos. Por isso que nós, médiuns, temos que cuidar de nós. Você quer ser feliz? Você quer encontrar paz, alegria, esperança? Quer encontrar o crescimento? Cuide de você. Cuide profundamente de você. E ensine aos outros a deixarem de serem orgulhosos e egoístas e malignos. É isso que o médium tem que aprender a fazer. Porque o médium, ele não pode passar uma vida aqui cuidando da vida dos outros. Porque quando você morrer, você vai para o inferno, eu tenho certeza absoluta. Porque o fluido está em você. A inveja está em você, a maldade está em você. Você está preto, enegrecido, passou uma vida inteira cuidando da vida dos outros. E você? Por que você não fez por você? Por que você não se clareou? Por que você não se deixou luminosa? Por que você não cuidou da sua alma? E você já viu alguma pessoa que dá conselho, consegue alguma coisa? Você já viu alguém que obedece conselho? Já. Aonde? Não existe. Você pode aconselhar o resto da tua vida. Se a alma não quiser adentrar aquele conselho, ela não absorve. Quando que uma criança absorve? Até os 7 anos. Máximo até os 14. Quando chegar aos 21, ela é dona da sua própria consciência e ela só vai absorver o teu ensino se ela quiser. Então, quando que se ensina uma criança do 0 ao 7? Ensina todas as virtudes, a orar, Deus, tudo que você puder. Acabou de nascer, você põe o dedo no nariz e fala, você vai fazer assim, 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 assim. Você nasceu na minha casa, 40 minutos de conselho, põe o dedo na cara do neném, um dia de vida. Entendeu? É agora. Porque você retornou na minha casa, agora você vai terminar a sua missão. Então, isso é responsabilidade de nós, médios. Nossos filhos, nós só vamos prestar conta dos nossos filhos, da nossa missão. Isso não quer dizer que nós não devemos auxiliar os outros. Eu sou um exemplo, posso cuidar da minha casa, da minha família, dos meus filhos, posso cuidar das minhas tormentas, mas eu estou aqui. É uma outra missão paralela, que é aquilo que nós sabemos, nós temos que ensinar. Aquilo que estudamos, nós temos que doar. Tudo que tem, eu posso doar. É uma coisa interessante para se pensar e se avaliar o que nós estamos com responsabilidade futura. O sucesso dos rivais lhe provoca vertigem. Toda vez que você, espírita, tiver um sucesso, você conseguir qualquer coisa, no outro dia você está de cama, você está acabada, você tem dor nas costas, você tem dor de cabeça, você está acabado, o fluido te matou. Por isso. Então, você tem que entender que esse fluido invejoso, ciumento do teu rival te mata. Então, você tem a obrigação de tirar de você o ciúme, a inveja, não só do outro, mas de você também. Então, quem está falando isso é o Evangelho, não sou eu, não. É o Evangelho, pode ler. Seu único interesse é eclipsar
os outros. Quer dizer, o que é um eclipse? Impedir, fechar, obscurecer. Então, o que ele vai fazer contra você? Ele vai te fechar, ele vai falar mal de você, ele vai tentar te esconder, tirar tudo de você. Quem está falando isso é o Evangelho. Então, quando você conseguir alguma coisa, você tem que tirar essa nuvem negra, que esses espíritos, que essas pessoas desejam parar você, neutralizar e te impedir. Quem tem que tirar isso é o médium. É ele que tem que tirar. Porque o outro mandou, você vai ficar bonitinho, esperando aquilo cair na sua cabeça e derreter aquela sujeira em cima de você, ficar doente, ficar cancerosa, leprosa, tudo que é coisa ruim vai cair em cima de você, vai te dar alergia, vai te dar dor de cabeça, vai te dar tudo. Por quê? Porque é um fluido mau que vem até nós. Então, é isso que nós temos que entender. Então, não é só o obsessor, o morto, mas as pessoas invejosas, elas também nos matam com os seus sentimentos e a sua fala. Mas, eu tenho meu obsessor. Não é só obsessor. Os vivos são uma pestinha também. Os mortos, outra pestinha. E nós, uma peste bem grande, porque se nós observar, nós também somos capazes de criar coisas terríveis. E que nós temos que pensar em nós. Toda a sua alegria consiste em provocar aos insensatos como eles a cólera e o ciúme. Então, os espíritos maus, eles provocam em nós a cólera e o ciúme. Quem que vai ajudar eles? Quem? Nós falamos no começo da aula. Uma multidão de elementares, multidão, que vai levar o fluido do ciúme e da inveja, que vem numa multidão de forma pensamento. Isso é ciência. Isso é crescimento. Então, quando vem essas ondas de ciúme, essa força eletromagnética da inveja, do ciúme, vem uma multidão de companhias espirituais, porque aquela pessoa emitiu isso. E eles receberam essa ordem de comando. Então, o médium tem que aprender a trabalhar, a limpar, a tirar os tormentos, mas tem que saber de onde que vem os tormentos. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados espíritas, porque serão consolados se estudarem, se evangelizarem, se conhecer o potencial da mediunidade, se conhecer a grandeza dos fluidos. Bem-aventurados espíritas. Mas, de ordem geral, bem-aventurados são aqueles sofredores. O espírita não entendeu ainda que ele traz com ele o crescimento, o potencial da sua alma, que deve ser desenvolvida, aprimorada, para poder doar e aprimorar ao seu redor. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A importância de tirar essa maldade, desmagnetizar, destruir os fluidos e os maus pensamentos. Todos os dias, todas as horas, todos nós rezamos e tiramos esses pensamentos e esses fluidos. Então, os dirigentes, os orientadores, os evangelizadores têm que ensinar a verdadeira doutrina espírita, que está na Gênese, o Evangelho, Livro dos Médiuns, Gênese, Livro dos Espíritos. Essa é uma base fundamental para quem estuda. É primordial o estudo. A cobiça envenena a vida. Nós devemos ter o altruísmo, mas nós não podemos matar e nem roubar e nem destruir as pessoas porque nós queremos alguma coisa, porque nós nos complicamos. Então, é bom querer as coisas, mas não matem, não rouba, não destrua, não levanta um falso testemunho, não cobice as coisas alheias. Esse é o código de vida. Os tormentos podem ser evitados. Então, os tormentos que, de ordem geral, estão escritos nos 10 mandamentos, é algo para ser trabalhado dentro de nós e dentro da nossa família. O que vê com inveja o que não lhe pertence, isso é uma coisa
que nós podemos verificar, né? A pessoa invejosa, ela olha, nós sentimos aquele fluido de inveja. Quando ela olha, ela não abençoa. Ela não abençoa a gente. Quando você ama uma pessoa e ela tiver o carro, você abençoa ela, porque ela vai receber uma multidão de fluidos invejosos. Abençoa o seu lar, abençoa a sua casa, abençoe a família, abençoa. Cubra de bênçãos de amor, de luz, de bênção, de prosperidade. Porque as pessoas recebem uma profusão de maldade. E nós, espíritas, estamos aprendendo a tirar de nós. Aprendendo, porque nós somos aprendizes da nossa própria libertação, da forma pensamento. Que não procura parecer mais do que é. Então, o espírita tem que ficar calmo. Calmo, respira, respira, calma, respira. Tira o fluido de inveja, tira o fluido de maldade, respira, reza, reza. Chama seus protetores, chama a equipe de trabalho, chama e retira esse fluido ruim de cima de você. Não deixe passar mais de 2 horas. Quando alguém te olhar com esse olho torto, que te entorta a tua coluna, por favor, quando você chegar em casa, você me senta e reza. Tira esse fluido maligno de você. É isso que espírita tem que aprender. Quando você ficar nervosa, pode saber que é um fluido irritante. Irritante. Que vem da inveja, vem do ciúme, vem da maldade. Então, o médium tem que limpar ele. Arranca tudo isso. Não deixe penetrar. Que depois que penetra esse fluido em nós, passa pelo perispírito, passa pelo duplo etérico, nós vamos ter câncer, lepra, toda a doença. Todas as doenças são originárias dos fluidos. Todas as doenças são originárias dos fluidos. Toda a saúde é originária do fluido. Então, um fluido luminoso e um fluido maligno. É isso que é doença e é saúde. Então, você tem que trabalhar e retirar todas as partículas ruins e colocar o fluido luminoso sobre você. Porque nós não precisamos inventar necessidades absurdas. Procure viver feliz com aquilo que você tem. E tudo lhe será acrescentado. Rogue e peça abundância. Peça prosperidade, peça luz, peça o desenvolvimento. Quando você pede na sua prece tudo isso, vai vir uma multidão de elementares para te ajudar o teu crescimento. Não é chorar e lamentar. Não é chorar. Não é lamentar. É fazer. É construir um mundo melhor. Quando nós, espíritas, compreendemos isso, que eu sou a felicidade, eu sou a paz, eu sou a alegria de viver, porque eu quero e vou fazer. Eu evoquei uma quantidade imensa de elementares que vão trabalhar nesse sentido de crescimento e de prosperidade. A calma no meio da tormenta da vida não será uma felicidade? A hora que a tormenta está virando, que o mundo está se acabando em cima de nós, se nós ficarmos calmos e começar a orar e tirar a tormenta, tirar a sujeira, tirar essa inveja, tirar esse ciúme, tirar essa maldade que está em cima de nós, da nossa cabeça. Mas você tem que estar calma. Porque se você estiver doida, louca, desesperada, passada, você não consegue orar. Fala para mim, ora quando está passada da cabeça, não ora, porque eu também não consigo. Então, tem que relaxar, acalmar e pedir para Deus para que a gente possa tirar essa perturbação. Então, isso é conhecimento. Então, quando vocês estiverem passada da cabeça, respira.
Respira, respira e fala para você, acalma, acalma, acalma. Vai rezar, vai rezar. Eu falo para mim, acalma, Araci, vai rezar, vai rezar. Para, calma, calma, calma. Respira. Então, eu tenho que dominar a minha alma, o meu corpo, para mim poder orar e tirar a perturbação de cima de mim. A perturbação é 24 horas. Se você vai assim, você tira 24 horas, porque o povo não para de falar mal de nós. Não para de desejar o mal. Então, é 24 horas. Reflexão. Temos a lei de causa e efeito, quer dizer, tudo o que fazemos dará retorno. As tormentas são criações mentais desta vida ou de outras vidas. Quer dizer, os vivos podem nos atormentar porque são nossos inimigos, adversários e contrários a nós. De outras vidas são as obsessões daqueles que têm ódio de nós, que nos atormentam, porque nós fizemos mal, porque prejudicamos. Essa é a bênção da doutrina dos espíritos. Nós podemos trabalhar nessa invisibilidade e socorrer esses espíritos que nos atormentam. Agora, a nossa família que nos atormenta, só se ela quisesse evangelizar, porque eles vão continuar nos atormentando. Os vivos que não gostam de nós, você já viu alguém que não gosta de nós aprender a nos amar? Ó, você pode rezar uma vida, hein? Que às vezes não te ama, não, porque são inimigos encarnados. Então, quando está na carne, no corpo, a pessoa não muda. É muito difícil. Mas o desencarnado, 15 minutos de prece, de orientação, você faz o espírito mudar de vida. Quem trabalha com a incorporação, com o obsessor, ela consegue tirar o obsessor em 15 minutos, que leva 20. Mas não é tanto assim, não. Ela leva o obsessor para uma colônia espiritual. Agora, nasce com teu obsessor. Você morre com ele falando mal de você, porque ele não muda, gente. Quando está no corpo físico, não muda. Pode observar. Então, é perda de tempo você querer que o seu obsessor encarnado mude. Cuida de você. Emite luminosidade para ele e desintegra toda a maldade dele todos os dias. Se você tiver um obsessor encarnado, você pode esquecer, passear, andar, sair, e aí dá um pouquinho aquele fluido. Você para, senta e começa a desmagnetizar do vivo que nos odeia. Não fala, eu vou deixar para... Não existe isso. Se você deixar, ele te mata, te sufoca. Vai te deixar feia, aleijada, doente, com a cabeça ruim. Fala a verdade, eu estou falando a verdade. Você vai ficar intoxicada de fluido ruim. Então, o que você tem que fazer? Desmanchar, não deixar cair em cima de você. Não é porque uma pessoa joga lixo o dia inteiro em cima de você que você vai virar um monte de lixo. Ela pode jogar, você tem obrigado de limpar, passar detergente e tudo mais, porque a pessoa é mal criada, não tem educação espiritual, não, é difícil de mudar. Então, é uma questão de compreensão que o encarnado, ele não muda. A não ser que ele queira virar santo, aí vai mudar sim. Devemos solver todas as egrégoras mentais da inveja e do ciúme, os nossos próprios pensamentos desta ou de outras vidas. Então, o médium tem que trabalhar nele. Tudo que está desta vida até a 4ª geração, arranque de você tudo que você tiver de ruim, para que você me morra sem estar com esse fluido na tua volta, para incomodar os outros depois da tua morte. Espírita tem que morrer areado. Areado, sabe o que é areado? Sabe aquela panela preta que passa o tijolo para sair? Agora já está um chique, já tem uns detergentes que passam. Então, passa esse detergente mais rápido do que o tijolo para ir tirando aos poucos. Na minha época, passava tijolo, cinza. Nessa época, agora tem uns raios, uns detergentes, faz e sai tudo a sujeira. É essa que nós precisamos. Uma coisa mais rápida, mais eficiente e que tudo seja realizado. Então,
É importante estudar o Evangelho quando nós entendemos com profundidade a doutrina dos Espíritos. Acredite no seu potencial e siga em frente. Pequenos passos também levam a grandes conquistas. Esse é o nosso trabalho como espírito. Trabalhai, fazei o melhor por cada um de vocês. E nós vamos crescer todos. Crescer todos. Eu estarei aqui enquanto eu viver, lembrando de vocês, para vocês não esquecerem o que vocês têm que fazer. Porque a doutrina é uma lembrança futura, a gente esquece. Quando a gente lê ou assiste um filme, daí 3 anos você não lembra mais. 3 anos. Pode fazer um teste. Se você estudar uma matéria e você não relê, 3 anos depois você já esqueceu. Você tem que voltar um filme, você sabe que você assistiu, mas você lembra todo o filme? Você pode lembrar eles alguma parte. Se lembra, mas você não lembra mais dele. Porque o nosso arquivo mental, ele apaga. E da mesma é o estudo da doutrina. Então, apaga. Então, de tempo em tempo, nós temos que reviver, ler, estudar. É o que eu faço. Leio, releio, pesquiso, abro meus pesquisas, abro meus cadernos, vou ler de novo. Por quê? Revive na minha mente aquilo que eu estudei. Abre um novo espaço de aprendizado. E novos aprendizados também. Uma boa noite para todos. Jesus nos abençoe, nos ilumine.